Abram suas Bíblias em Jonas, vamos ler 3 versículos. Jonas, capítulo 1, versos 1 a 3. Tá bom? Coloca a cheia. Não, pode deixar aí. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Quem encontrar primeiro, pode ler. Qual? Jonas 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. É só do 1 ao 3, né? Só até o 3. Todo mundo conhece a história de Jonas. O que a gente sabe sobre Jonas? Jonas foi engolido por um grande peixe. Jonas teve uma ordem. Jonas não obedeceu a ordem. Jonas foi engolido por um grande peixe. Jonas se arrepende, é cuspido. E tem gente que nem sabe depois disso. Mas alguns não sabem que ele obedeceu depois disso. Beleza. É o que a gente aprende nós sendo as crianças, nada contra Jordana e Mavi, mas é porque vocês têm que ensinar a parte mais histórica. Mas aqui não é aula para crianças. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais acerca do panorama, isso é a visão geral do livro de Jonas. Jonas tem 4 capítulos e 48 versículos. É uma leitura muito curta. Você consegue ler o livro de Jonas entre 5 a 9 minutos, depende do seu ritmo de leitura. Eu, lendo tranquilamente, li em 6 minutos. Eu marquei o tempo, eu 5 a 6 minutos. Então é pouco tempo. Então qual é a sua desculpa para não ler o livro de Jonas? São aí 2 partidas de Flash Royale, né? É o tempo aí de uns 3 vídeos no Instagram, 5, dependendo da duração do vídeo no Instagram. É um livro curto e um livro muito poderoso. Graças a Deus, meninos. O livro de Jonas inicia com uma ordem que Deus deu para ele. E veio a palavra de Deus a Jonas e disse: vá e pregue. Vai e pregue na cidade de Nínive, que é uma cidade muito grande. Um dos motivos pelo qual Jonas não quis ir a Nínive é porque Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Nínive é uma cidade grande, uma cidade perigosa. Os homens eram maus, eram um povo de guerra, da origem dos assírios, né? E era na época a maior cidade do mundo conhecido, no caso, né? Para eles o mundo era aquela parte ali praticamente. Eu até mandei lá no grupo uma imagem para vocês verem a distância da cidade de Nínive e Tarsis. Vocês viram lá no grupo? Se não viram, vai ver agora não, vai depois do culto. Tá lá. Eram 800 quilômetros de Jope, que era onde Jonas estava, até onde Deus mandou ele ir, até Nínive. Então, era a noroeste de Jope. Porém, ele foi para Tarsis, que é a direção contrária. Tarsis é hoje uma cidade moderna da Espanha, né, que fica no sul da Espanha. Então ele preferiu rodar mais de 3 mil quilômetros, quase 3 mil quilômetros aproximando, ao invés de rodar os 800 que Deus quis. Tudo isso para desobedecer a Deus, para fugir da presença de Deus. É assim que o texto bíblico vai mostrar aí amanhã na escola bíblica. Estaremos estudando no capítulo 1, vamos esmiuçar versículo por versículo e pegar cada preciosidade que a gente tem no texto bíblico, nesses versículos então. Um pouco mais sobre o livro de Jonas. A sua importância. Ixi, mas aí tá valendo, hein? Aí tá amigo demais. Tem como dar um zoom? Aí, rapaz. Aí sim. A sua importância. Bacon comenta o seguinte: ler esse livro é ver o mundo pelos olhos de Deus. Cada pessoa é preciosa à vista de Deus. Uma tão preciosa quanto a outra. Vocês vão entender o porquê. W.W. Global diz que está mais próximo dos ensinamentos do Novo Testamento do que qualquer outro escrito hebraico. De fato, o livro de Jonas, ele se aproxima de uma forma tão especial dos outros livros do Novo Testamento, porque ele é um livro extremamente evangelístico. É um livro que fala sobre missões. Jonas tinha uma missão. Jonas tinha que pregar o evangelho dos ninivitas. Porém, ele não queria que os ninivitas fossem salvos. É literalmente por isso que ele não queria pregar para eles. Não é que ele tinha medo pela sua vida. Se você ler o livro, você vai ver isso. Não sou eu que estou falando, isso é um texto bíblico. Jonas não queria que eles fossem salvos. Quando os ninivitas se convertem, Jonas fica triste.
Ele ficou com raiva, ele fica indignado com Deus. Ele vira e fala: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. Por isso que eu não queria vir pregar aqui. Porque esse povo aqui, eu queria que eles morressem tudinho sem conhecer o Senhor. Eu não queria. Jonas é o primeiro pregador da história que fica triste com a eficiência da pregação da palavra. Ele é o primeiro missionário que não quer que as pessoas sejam salvas. É o primeiro evangelista que não quer que ninguém aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não quer. Na época em que Jonas era profeta, ele era profeta do Reino do Norte, era um período de paz. O povo de Israel vivia um período de paz. Então as guerras tinham muito cessado e eles viviam um período de paz. Então, todos os profetas foram chamados sempre para profetizar para o seu próprio povo, para profetizar para o povo de Deus, o povo de Israel. Jonas foi o primeiro convidado a profetizar, ordenado, aliás, a profetizar fora de Israel. Dentre todos os povos possíveis, logo os ninivitas, Jonas, aqueles ali não, eles merecem morrer. Sabe qual é o problema disso? Jonas se coloca como juiz no lugar de Deus. Jonas quer determinar quem vive e quem morre. Jonas quer determinar quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Quem será salvo e quem não será salvo. A mensagem do Evangelho é para todos. A mensagem do Evangelho não é restritiva. Nós não somos gnosicistas. Os gnósticos acreditavam que tinha uma gnose, isso é um conhecimento secreto. Quem tinha esse conhecimento era salvo, quem não tinha não era. Não, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é um conhecimento que deve ser público, aberto para todos. Ele é para todos. Porém, Jonas era seletista. Ele queria ser juiz. E ele queria condenar os ninivitas para o inferno. Só para vocês terem uma noção, tanto que os ninivitas eram maus, eram ruins, eles capturavam os outros povos e antes de matar eles torturavam. Uma das torturas era cortar a língua. Às vezes eles furavam os olhos. Então eles faziam todo tipo de coisa ruim que vocês imaginarem. E deixava nem sobrevivente. Era um povo impiedoso. Era um povo impiedoso. O texto de Jonas diz que quando Deus dá ordem para ele, falou: você vai pregar lá em Nínive, porque o odor da maldade dessa cidade subiu até mim. Isso é, o negócio estava tão feio naquela cidade que Deus falou: chega, basta. Em 40 dias eu vou destruir essa cidade. Você vai lá pregar para eles, porque se eles não se arrependerem, eu vou acabar com essa cidade. E você vai lá, porque Deus é compassivo. Deus dá uma chance. Alguns Nicodemos têm alguns livros que é um compilado de sermões dele. Então, é o que acontece. Tem uma equipe, editora responsável por pegar os sermões dele e digitar. E nem tudo que é falado na pregação fica legal no texto lido, entende? Tipo, texto lido, por exemplo, você não iria para o livro. Então é reformulado e passa para ele. Mas se você assistir a pregação dele disponível no YouTube, às vezes, ou no site da Primeira Igreja Batista Presbiteriana de Goiânia, você vai encontrar a semelhança ao livro dele. E eles têm que dar um título. E o título que ele deu para esse livro foi A Compaixão de Deus. E não há um título melhor que esse. A compaixão de Deus com os ninivitas, a compaixão de Deus para com Jonas, e a compaixão de Deus, inclusive, com aqueles que estavam no barco, junto com Jonas, que também iam de Vasco, naquela tempestade, ou melhor, iam de Fluminense. Então, todo mundo foi, de certa forma, agraciado por Deus. De certa forma, todo mundo foi agraciado por Deus. Os ninivitas, principalmente, mas Jonas queria escolher quem iria receber a graça de Deus. E isso é um grande equívoco. Por isso que esses teólogos disseram que se aproxima dos ensinos do Novo Testamento. Por isso que eles disseram que, o primeiro, Bacon fala, que para Deus uma vida é tão preciosa quanto a outra. Isso é, a vida do judeu, que cresceu junto com Jonas, que servia a Deus, que ia no templo, fazia tudo certinho, nunca deu calor de ninguém, mentiu pouco na vida, quando mentiu se arrependeu, evita mentir, porque quem disse que nunca mentiu é um grande mentiroso. Está na Bíblia isso. Cara que nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca pensou para o próximo. Esse cara, a vida dele vale tanto quanto do ninivita, que não vale de nada. De um ninivita ordinário, mau, que não teme a Deus, que matava os outros, que torturava. Aos olhos de Deus toda a vida é preciosa. Porém, Deus é amor, Porém, também é justiça. Os ninivitas tinham sua sentença declarada. Daqui 40 dias, vocês vão morrer. E o destino deles não seria legal. Mas Deus, por sua compaixão, dá outra chance. E ele ordena, ele não pede, ele manda: Jonas,
você vai lá pregar para esse povo. Por que ele escolheu Jonas, será, né? Próximo. O tema central. Deus quer que o Evangelho chegue a todas as pessoas de todas as raças, tribos e nações. Desce aí, meu filho, para nós vamos subir de novo. O que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Deus é justiça, Ele pune a gente pelos nossos pecados. E aqueles que não recebem o perdão de Deus, como a música que a gente viu em redenção, o sangue de Cristo nos lavou, Ele nos compra os nossos pecados. Que não aceitar isso, infelizmente vai para o inferno. Essa é a verdade. Mas o desejo de Deus não é esse. É como um pai que bate um filho. Imagina que Caleb nunca bateu nada, né, Caleb? Tem que disciplinar, né, Caleb? Não pode negar nada para o filho, não. Depois de crescer, pode ficar custoso. Quando o Caleb bateu nada, você acha que Caleb queria fazer isso? É claro que não. Claro que não. Queria não, rapaz. O pai não quer fazer isso com o filho. O pai quer educar, o pai quer disciplinar o filho. O pai quer que não seja necessário chegar bem no filho. Entende? Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não vou falar sobre calvinismo, nada do tipo, mas é claro que esse é um dos versículos, né, que dá embasamento contra a questão da expiação limitada. Isso é, uns são eleitos para salvação e outros não. Nós não acreditamos nisso, né? Nossa maioria aqui, eu particularmente não acredito nisso também. Segundo versículo, Romanos 10, 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. A gente vê a semelhança no livro de Ruth, que no livro de Jonas, Deus mostra a sua graça estendida aos outros povos, não somente aos judeus. O povo judeu é o povo da aliança. Deus tinha uma aliança com o povo judeu, sem dúvida alguma. Porém, Deus sempre quis alcançar outros povos. Isso fica mais que evidente no livro de Ruth e mais ainda no livro de Jonas, que é o pior povo que existia na época chamava-se Ninivita. E os ninivitas foram alcançados pela graça de Deus. Deus queria que os ninivitas fossem salvos, a ponto de enviar um profeta para ir lá pregar para eles e falar: vocês têm 40 dias para se arrepender. Em 40 dias acabou essa cidade. Sobe lá de novo, por favor. De Pesker cita um versículo e ele fala que a mensagem de Jonas, de forma resumida, né, ela pode ser resumida no Salmo 103, versículo de número 8, que diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus é amoroso, compassivo, misericordioso. Isso é, o povo de Nínive vivia na maldade, praticando iniquidade, ignorava a existência de Deus, ou cria em deuses pagãos, os falsas doutrinas, e Deus continuava dando chance para eles, até chegar ao que a gente chama de ultimato. Isso é, é isso ou acabou. Última chance. Em algum momento em nossas vidas, a última chance vai chegar. A última chance vai chegar. Eu gosto muito dessa música, fala assim: mas quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem ele então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está em você. Você tem essa certeza que você vai ver Jesus na glória quando você cair na morte? A morte pode chegar a qualquer momento. Você pode ter uma vida longa, uma vida curta. E essa é a mensagem do Evangelho. Deus é compassivo com você. Deus te dá uma chance, assim como Ele deu chance para os vidas. E como disse Jesus, o tempo se chama hoje. O tempo para arrependimento se chama hoje. O tempo é sempre hoje. Nunca deixe para amanhã, não. Você pode fazer hoje. Pode descer, meu filho, por favor. Mais um pouquinho. Quem era Jonas? Quem é esse? Lá no texto de 2 Reis 14:5, nós vamos ler daqui a pouco, fala que Jonas morava em Gat-Hefer, depois da cidade se tornou a famosa Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre público. Ele transformou a água em vinho, casamento, em Caná da Galileia. Jonas nasceu lá, inclusive tem uma ligação, né, desse milagre com o fato de Jonas ser de lá também. Alguns atribuem algum tipo de ligação. Era filho de Amitai. Ele foi profeta no Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II, ali em aproximadamente 786 a 746 a.C.
Ele profetizou após o profeta Eliseu, então após Elias e Eliseu. Bora por abrir a porta. Que seja bem-vindo, Rian, graça e paz. Rian trabalha, ele chega no horário que ele pode, mas ele vem. Parabéns, Rian. Ele foi contemporâneo do profeta Oséias e Amós, que a gente tem livros aqui também, a Bíblia falando sobre eles. E Jonas tinha pelo menos 4 características bem evidentes quando você lê. São 4 capítulos, então eu escolhi 4 características. Ele era insensível, vingativo, nacionalista ao extremo e soberbo. Jonas era soberbo, muito soberbo, vingativo, rancoroso, insensível. Não importa se vai morrer todo mundo que vai naquela cidade. Na verdade, eu quero que eles morram. Eu quero, mas é que eles morram. Não quero que eles vivam. Eles não são dignos de viver. Eles merecem morrer e queimar no fogo eterno do inferno. Que pensamento é esse? Jonas era nacionalista ao extremo. Não tem nenhum problema de ser nacionalista. Se você não amar o lugar que você vem, quem vai amar? Né? O de fora é que não vai. Ele, meu filho, isso é isso que eu falo, por favor. Então, Jonas era nacionalista ao extremo. Isso é, a salvação ela é restritiva ao meu povo. Só o povo judeu. Às vezes, eu não quero falar sobre o nacionalismo extremo que a gente tem, mas às vezes a gente tem algumas panelinhas. Às vezes a gente é tão restritivo, não ao nosso povo em sentido de nação. Só os brasileiros têm que ser salvos. Só os brasileiros merecem isso. Mas às vezes a gente fala só da minha família, só os meus amigos. Só os da minha sala tem que ser contemplados com isso e na faculdade, os outros não. Então às vezes a gente está como Jonas, com esse sentimento de separativismo, de exclusivismo. Nós somos diferentes, os outros não são nada. Lembre-se que W.W. Sloan falou: toda vida é preciosa aos olhos de Deus. Todas as vidas são preciosas aos olhos de Deus. E nós que devemos imitar o comportamento de Cristo Jesus, também devemos olhar todas as vidas como preciosas também. Por mais difícil que isso seja. Porque é muito fácil, né? Amar o Marco Aurélio, amar o Alessio. Muito fácil, né? Gente boa, a gente joga um ping-pong junto, toma uma coquinha geladinha, né? Agora é difícil amar ser inimigo. Mas é mandamento bíblico. Ame seus inimigos e olhe para aquele que nos persegue. É mandamento bíblico, por mais difícil que seja. Olha o versículo ali, ó. Foi ele, grave bem esse versículo, vai ser importante daqui a pouco. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamaté até o mar de Arabá. Está falando do rei, tá? Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer, que futuramente se tornou Caná da Galileia. Essa profecia que Jonas fez foi extremamente importante. Você vê que a profecia de Deus, quando a pessoa fala e acontece, né? Então Deus falou com Jonas, Jonas falou para o povo e aconteceu. O que Jonas falou? Vai ter paz. Palavra boa, né? A gente vê na Bíblia que os reis não gostavam de palavras ruins. Quando Deus falava que havia juízo, quando Deus confrontava, está errado, tem que mudar, o povo não gostava. Os nivitas receberam melhor do que homens de Deus, viu? O confrontamento desse. Esse povo pagão, ímpio, mal, recebeu o melhor confrontamento do seu pecado que gente que era povo de Deus, do que rei de Israel. O primeiro rei, inclusive, rei Saul. Então, quando a palavra era boa, é bom demais. Então, recebe com alegria, né? Quem não quer uma boa notícia? Então, Deus falou e aconteceu. Porque veio de Deus. Veio de Deus. Então, quando Jonas profetiza, era um tempo de paz. Era um tempo de paz. E Jonas também acredita-se que ele temia que os indivíduos pudessem se levantar contra Israel, porque afinal eles eram inimigos de Israel. Então ele tinha esse outro motivo, pelo seu nacionalismo extremo, desejando a morte dos indivíduos também. Mas o principal é que ele achava que eles não mereciam ser salvos. Apologética ao livro de Jonas. O que é apologética? A defesa da fé. Por que o livro de Jonas tem que ser defendido? Porque o livro de Jonas, recentemente, ele foi questionado em relação à sua autenticidade. Nós temos um processo de formação do canône bíblico. De forma bem resumida, os livros bíblicos, eles não tiveram a sua autoridade validada mediante um concílio. Então nós não sentamos todo mundo, né, no concílio de Nicéia, por exemplo, e falamos,
esse livro aqui é inspirado por Deus, isso aqui não é. Então, isso aqui vai ser Bíblia, isso aqui não é. Não. É o contrário. Os livros já tinham autoridade, divinamente inspirada por Deus. E eles foram apenas reconhecidos. Eles não tiveram autoridade recebida de nós, seres humanos. Não, mas o Deus falou, opa, esse livro aqui vai entrar, esse aqui eu não gostei. Tira, não é assim. Na época, não tinha rede social, né? O negócio era mais manual, bem complicado. E as igrejas locais tinham cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, de Pedro. As epístolas paulinas que temos na Escritura tinham quase toda a igreja. Os evangelhos de Jesus também estavam. E tinha uma outra igreja que às vezes tinha um livro faltando ou não, né? E às vezes tinha até algum livro a mais ou não. Então, vários critérios foram analisados, como por exemplo, o poder de transformação e estar coerente com o que a gente já tinha de Escritura Sagrada antes do Novo Testamento, que era o Antigo Testamento. Então, coerência e poder de transformação. E vários outros fatores também. E também era amplamente aceito pela comunidade cristã de todo lugar. Então, os livros que foram selecionados aqui estão aqui por bom motivo. Beleza, nós falamos do Novo Testamento e o Velho Testamento. O Antigo Testamento foi preservado pelos judeus. Temos escritos inteiros. O Antigo Testamento não tem nem debate. Não tem nem debate. O Antigo Testamento é esse mesmo, né? O Antigo Testamento é esse. O pessoal às vezes pediu um novo, lá no versículo do novo, um capítulo, um livro, aliás, que deveria existir. 2 Pedro, por exemplo, é questionado. A segunda e terceira epístola de João é questionada. Tem vários outros. Só que, a partir do século XIX, muitos movimentos humanistas surgiram nessa época. O pessoal começou a questionar a autenticidade do livro de Jonas. O livro de Jonas se encontra no livro hebraico, né? No livro dos Hebreus, que chama de o livro dos 12, porque são 12 profetas e Jonas é um deles. E tem vários motivos pelo qual é questionar. Um deles é que Jonas é muito diferente dos demais, mas isso não é motivo para invalidar o livro, ok? O que a gente tem nos demais profetas? Até mesmo profetas chamados maiores, né? A gente tem oráculos de Deus, a gente tem uma sequência de revelações de Deus, e às vezes alguma narrativa, né? Mas no geral são mais uma sequência de revelações de Deus. Jonas é mais uma narrativa, é uma história. Jonas é quase uma história. Então ele está nos proféticos porque Jonas é um dos personagens principais, mas Jonas não é o personagem principal do seu próprio livro. Vamos falar sobre isso no final, tá? Vamos passar acabando. No final eu vou falar porque Jonas não é o personagem principal do livro. Mas ele quase entra nos livros históricos, né? Mas ele é sim dos proféticos, sem dúvida nenhuma. 3 afirmações foram feitas acerca desse livro. Lembrando que são afirmações muito recentes. Primeiro, que ele é um mito. É uma história inventada. Que história é essa de um cara que se engoliu um peixe, ficar 3 dias, depois aparecer como se nada tivesse acontecido? Isso é um mito. Tem um planta que nasce do nada, um verbo vai lá, ruge, não, está errado. Está errado. Falta de fé. Como que os outros milagres são possíveis? Jesus anda sobre as águas, ressuscita um morto, cura paralítico cego. E isso não seria possível por quê? Deus criou os céus, a terra e o mar, como Jonas fala. Não poderia fazer todas as coisas? Segundo, que é uma alegoria ao exílio babilônico. E usa um versículo para basear, que é lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 34. Deve estar pequeno para vocês enxergarem ali, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, nos lançou em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente que nos engoliu, encheu seu estômago com nossas finas comidas, então nos vomitou. Isso é no sentido de que o rei acabou com eles. E ele tem essa alegoria a ser engolido e vomitado de novo. Então alguns alegaram que o livro de Jonas é só uma alegoria ao exílio babilônico. Então que ele não tem nada a ver, que não foi algo real, é só uma alegoria. Também nada estamos nisso, vou explicar um pouquinho. Terceiro ponto, é uma parábola. Uma parábola de algo que não aconteceu, mas que tem um ensinamento por trás. Parábola tem a moral da história, né? Tem alguma coisa legal para você pegar dela. Então alguns afirmam que é isso. Porém, obviamente, o livro de Jonas não é um livro. Não é um mito, perdão, é um livro, não é um mito. Ele não é uma alegoria. E muito menos uma simples parábola. Jesus falou muita parábola. Não é uma parábola.
O livro de Jonas é um livro histórico, narrativo, que conta uma história real que realmente aconteceu. Vamos entender o porquê. Primeiro, o registro do livro dos reis mostra que Jonas existiu e profetizou paz para o rei de Israel. E assim de fato aconteceu. Se ele não existe, por que no registro dos reis, que antecede, talvez até mesmo a época que Jonas foi escrito, é difícil datar a data da escrita dele, tem um grande debate sobre isso, e ele está escrito lá com pai, por genealogia, citou o pai dele, ele era conhecido, ele profetizou e isso aconteceu. Então Jonas histórico existiu, Jonas existiu. Então vou falar que é um personagem fictício com nome, não, Jonas existiu. Segundo, a tradição judaica jamais colocaria um mito ou fantasia em seu canônico bíblico. Jamais. Se Jonas fosse mito, ele nem teria entrado nos Ketuvim, né? Que são livros 12. Jamais entraria. Então, se ele está nos livros dos 12 profetas, é porque Jonas realmente existiu, porque essa história ela era conhecida e ele mereceu entrar. E o terceiro argumento mais forte: Jesus autentifica a história de Jonas como real e o livro com autoridade divinamente inspirada por Deus, na citação que Jesus faz no livro de Jonas, que nós lemos no começo do culto, que está lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 ao 42. Os fariseus chegam e falam: Senhor, nós já lemos o texto, então não vou ler de novo não. Senhor, me dê um sinal, quero um sinal. Você é o Messias mesmo? Então me prova, você é o Messias. E assim, gente, os judeus, eles não estariam errados, né? Porque quando Jesus vem e fala que é o Messias, ele tem que provar que é o Messias. Se Jesus não faz nenhum dos sinais que ele fez, os judeus estariam corretíssimos em crucificá-lo apenas como um homem comum e um herege. Estariam corretos. Porém, por que Jesus não fez o sinal para eles, então? São miraculoso. O tanto de sinal que Jesus já fez, vocês querem mais? Vocês não acreditaram que todos os sinais que eu já fiz de vocês? Ressuscitar Lázaro não foi suficiente. Multiplicar pães e peixes não foi suficiente. O tanto de cegos e paralíticos e tantos outros milagres que os apóstolos não foram registrados aqui, mas eles viram e não acreditaram. Então não era um sinal a mais que faria diferença. E aí Jesus fala: vocês são incrédulos, nenhum sinal vai ser dado para vocês, senão o sinal de Jonas. Como assim o sinal de Jonas? Jesus fala 3 aspectos do sinal de Jonas. 3 aspectos. O primeiro, ele fala que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no de peixe. E da mesma forma que ele esteve morto lá, né? Jesus, ele também estaria morto 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele fala isso. Segundo, cadê? Ih, esqueci. Está lá em cima. Ficou bem pequeno. Tá. Ele fala que nenhum sinal vai ser dado sem o profeta Jonas. Segundo, ele autentifica que Jonas realmente era profeta de Deus e que ele existiu. Ele cita ele como uma história conhecida e uma história que é validada. Que do mesmo jeito que esse cara morreu, Jesus também morreria e haveria de ressuscitar. E que esse seria o sinal que eles teriam. Eles não teriam ali nenhum outro sinal sem a ressurreição de Cristo. Para mim, pela dor, gente. Os caras que viram Jesus ressuscitaram e ainda assim não acreditaram. Vamos lá, Jesus fala para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Isso é nós. A gente nem viu Jesus na cidade, a gente acredita e crê pela fé. Somos salvos pela fé. Teve gente que viu e não acreditou. Então não adiantava dar um sinal para eles. Jesus autentifica. Jesus fala o seguinte: boa, nossa, melhorou demais, hein? Boa. Deu para encher a tela então? Ele fala: do mesmo jeito que Jonas ficou lá, eu vou ficar também, eu vou morrer e vou ressuscitar. Só que eles entenderam na época, né? Só depois que Jesus de fato ressuscitou. E por fim, desce aí, meu filho, que o outro está lá embaixo. Aí, e o terceiro aspecto: os homens de Nínive se levantaram no juízo contra essa geração e a condenarão. Se fosse mentira, fosse um mito que Jonas fez, porque Jesus fala que depois do fim dos tempos, depois do grande dia, depois do mundo acabar, vamos assim dizer, os nivitas vão se levantar como salvos, como pessoas salvas, e vão condenar essa geração de judeus que ouviram os sinais e acreditaram. Jesus estaria mentindo? Jesus estaria inventando histórias? Claro que não.
Tudo que Jesus fala, em sua maioria, é literal. Até as parábolas expressavam coisas que eram possíveis. Era muito possível o cara perder uma ovelha, ficar só 99 no aprisco. Era muito possível isso. Era muito possível um salteador entrar e roubar as ovelhas que estavam no aprisco ali. Enquanto o cara não ia proteger a única porta, as ovelhas poderiam passar. Então era muito possível. E por fim, o último argumento em prol disso está no versículo 42. Nós não podemos ignorar o versículo 42, onde Jesus, falando do sinal de Jonas, ele traz à tona um outro sinal, que é o da rainha do norte. Quem lembra dessa rainha, ou do sul, perdão, rainha do sul? Essa rainha do sul, a rainha de Sabá, ela visita Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu vou falar que é esse, o cara sabe, né, rapaz? Diz que nunca houve um homem tão sábio quanto ele e que nunca vai existir. E é verdade. Deus despejou a sabedoria ali, ó, e foi incrível. E ela vai e leva presentes para ele. Ouvir a visitar Salomão, só para ouvir a sabedoria dele, dava ouro. Pessoas que têm que pagar para ouvir Salomão. Rapaz, eu não quero ouvir, mas te dá um presente, cortesia da casa, né? Não é que ele cobrava para pegar, né? Mas cortesia, toma aí. Você tem de graça aqui, ó. Provérbios Eclesiastes. Tá? Vai para você ler. Eclesiastes é 12 capítulos, é tudo curtinha, muda a sua forma de enxergar o mundo. Muda completamente a sua forma de enxergar o mundo. Provérbios são 7 conselhos desse Salomão. E ele fala o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é, ele pregou para a rainha de Sabá. Porque ele fala que, por ouvir a sabedoria de Salomão, ela foi salva. Por ouvir a sabedoria de Salomão, foi salva. E a sabedoria de Salomão fala o quê? Que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é, ela foi evangelizada, ela ouviu e ela creu. E a rainha de Sabá existiu, ou era um mito? Porque Jesus estaria um mito e uma pessoa de verdade que é o que existiu. Então, não acreditamos no mito, não acreditamos na alegoria. Jonas realmente existiu. E, como eu disse, repito, é muito recente. O pessoal, a partir do século XIX, o pessoal questionar muitas coisas que não cabem. Coisas que seriam bem questionadas em suas épocas. Que não faz sentido questionar. Alguns questionamentos são válidos, outros não. Como, por exemplo, a data de Jonas é bem disputada. Ela é bem disputada. Alguns dizem que foi Jonas que escreveu, outros dizem que não, que Jonas contou a história para alguém e que depois essa história foi escrita. E é difícil bater o martelo, apesar de ter bons argumentos dos dois lados, mas eu não vou trazer isso aqui. Quem sabe nesse canal que eu falo sobre isso, porque senão a gente vai delongar demais. O esboço do livro de Jonas. Os 3 esboços para vocês, né? Um por capítulo. Esse aqui é de Russell Shedd, aquela Bíblia preta que eu tenho, ela é comentada por Russell Shedd. É um teólogo brasileiro, já falecido, mas muito bom. Tem alguns sermões dele disponíveis na internet também. No primeiro capítulo, ele foi o profeta rebelde. No segundo, o profeta restaurado. No terceiro, o profeta obedece. E no quarto, o profeta se retira. Porque Jonas queria ver o circo pegar fogo. Ele queria ver cair fogo nos ninivitas. Ele não queria que eles fossem salvos. Esboço por Hernandes Dias Lopes. No primeiro capítulo, Jonas está na tempestade. No segundo capítulo, Deus livra Jonas da tempestade. No terceiro capítulo, Deus livra Nínive da tempestade, que era a punição do próprio Deus que haveria de vir. E no quarto capítulo, Jonas é a tempestade, porque ele não dobra o seu coração, ele queria que os nínivitas morressem mesmo. E por fim, esboço de Russell Norman Champion. Primeiro capítulo, chamado, fuga e confissão. Ele admite que ele veio para errado. Ele fala, o pessoal vai para ele. Segundo, livramento pela misericórdia de Deus. Jonas não merecia morrer? Vamos julgar Jonas pelos próprios critérios que ele queria julgar os ninivitas? Os ninivitas deveriam morrer porque desobedeceram a lei de Deus, né? Pois é. Jonas ouviu e não obedeceu. Fez o contrário do que Deus falou. Jonas merecia morrer. Deus matou Jonas. Deus salvou Jonas. Deus preparou um grande peixe para salvar. Um grande peixe para salvar. Jonas merecia morrer se seguisse os próprios critérios que ele mesmo queria usar para condenar os ninivitas. Terceiro, obediência e arrependimento dos ninivitas, não de Jonas. Achei claro aí, dos ninivitas, não de Jonas. Porque eu não coloquei exatamente contado, eu dei uma outra palavra. E 4, a indignação de Jonas e os cuidados de Deus, mesmo mediante a indignação de Jonas, a gente vê que Deus cuidou de Jonas, mesmo ele indignado, mesmo ele... E no livro em si não conta, né, não fala sobre a conversão de Jonas, ou sobre o arrependimento de Jonas. O livro termina de forma bem abrupta. Nós vamos entender o porquê que ele termina assim. De forma resumida,
Alguém pode ler, por favor, o último versículo, capítulo 4 de Jonas? Quem achar primeiro, pode ler, por favor? Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Perdão, Jéssica, leu os dois últimos versículos, por favor. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu uma noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E acabou. É isso, finalizou o livro aí. Por que finalizou assim? Estranho, né? Não é assim que não terminar as histórias bíblicas. De uma luta assim tão direta, corte seco, né? Corte rápido. Cortou isso aí. Por quê? Só contextualizando. Jonas, depois de pregar para os indivíduos, você vê que eles se converteram, né? Alguns, ele se afasta, ele se retira. Aí ele fica de longe com as universidades, esperando cair fogo do céu e consumir a cidade. Mas espera, não. Eu vou esperar uns 40 dias aqui. Eles vão morrer, isso aí, não é possível. Não. Ele estava torcendo para os caras morrer mesmo. Está no livro, leia o livro. Você lê rapidinho, cara, uns 5, 6, lá 7 minutos. Se for bem lento, você vai 8 minutos, você lê rapidinho. E aí o sol veio, estava muito quente, estava acabando com o Jonas. Sabe aquele sol que rachava o pica-pau do ovo? Pois é. Aí Deus, com sua provisão, com sua compaixão, né? Ele faz crescer uma planta, né? No mesmo dia, para proteger Jonas do sol. Como foi aliviante, você naquele sol quente, né? Você vai trabalhar no ar-condicionado, como é bom, né? Você vai e entra, você chega esse ambiente. Pois é, a sombrinha é bom demais. É bom demais. Só que aí, no mesmo dia, Deus manda um verme atacar a planta e ela morre no mesmo dia. E Jonas fica bravo. Não, que isso? Ela faz sol aqui, cadê essa? Ele, pois é, né? Você não plantou essa planta, ela não é sua. Ela cresceu num dia e morreu no outro. Você não podou, você não cuidou dela. E você está com dó dessa planta, que nem sua é, você não cuidou dela. Quanto mais eu não vou ter dó da minha criação, dos meus filhos. Eu tenho dó daqueles que eu criei. Você tem mais uma planta do que de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita, isso é, crianças. Estima-se que a população de Nínive era de aproximadamente 700 mil, fora essas 120 mil crianças. Então, alguns estimam que poderia ser até 3 milhões, dependendo. O exército e as funções deles poderiam chegar até 3 milhões. Mas na cidade, você é uma cidade que tinha quase 1 milhão de habitantes. É muita coisa, gente. E Jonas tinha mais ódio de uma planta que cresceu no mesmo dia, que ele não cuidou, não teve o mínimo cuidado dessa planta, do que dessas pessoas. E a gente não é assim, às vezes. Eu tenho uma raquete aqui, põe eu gosto de raquete. Se eu bate lá na mesa, né? Perguntar isso, estava no dia. Mas eu não posso amar mais uma raquete para me pôr do que uma pessoa, gente. Não posso amar mais meu carro do que uma pessoa, não posso amar minha roupa do que uma pessoa. Aliás, eu não posso amar mais uma planta do que milhares e milhares de pessoas. Não dá. E às vezes a gente faz pior que Jonas. A gente ama mais outras coisas em detrimento das pessoas. Para finalizar, o foco é na misericórdia de Deus. O foco do livro de Jonas não é o grande peixe, isso é só no primeiro capítulo, gente. Comeu ele, jogou fora, acabou. Você só ouve isso, mas acabou, é só isso. O livro tem muito mais que isso. São 17 versículos. São 17 versículos, 31 versículos depois disso. Vou só ler esse livro e fico com isso, não é isso. Continua. O personagem principal não é Jonas. O personagem principal desse livro é Deus. Deus é o personagem principal. O Senhor chama Jonas. É Deus que envia a tempestade. É Deus que prepara o grande peixe para salvar Jonas. É Deus que devolve Jonas à vida. É Deus que usa de misericórdia para os inibitas. É Jonas que providencia o sono para Jonas. É Deus que tira a sombra de Jonas. Deus está no controle o tempo todo. Deus é o personagem principal dessa história, não é Jonas. Não é só um personagem. Um personagem que, aliás, está errado. Jonas teve toda uma vida, obviamente, antes disso, talvez depois disso. Mas Jonas foi errado nessa história que a gente tem aí dele. Não sabemos mais nada praticamente sobre a história dele. Sabemos que tem essa contradição de que provavelmente Jonas ele foi enterrado ali próximo a Nínive. Olha que irônico, né? Foi enterrado ali próximo a Nínive. Mas não sabe nada sobre isso.
Deus queria tratar com Jonas também. Deus não queria transformar os ninivitas, Deus queria tratar com Jonas. Deus queria mudar o coração de Jonas. E a gente vê a compaixão de Deus e dá várias oportunidades para Jonas. Uma delas quando engole ele com um grande peixe. A gente vai estudar esse DVD, vocês vão entender melhor as várias oportunidades que Deus deu para Jonas. Então, para finalizar, nós temos em foco. É o último, né? Esse é o último, né? O foco. O livro nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, então não tem o que temer. Deus está no controle de tudo. Segundo, devemos obedecer ao Senhor, pois sempre será melhor para nós. Ainda que parecia mais confortável em Patarses, dormindo de boa como ele estava ali no barco, né? Estou tranquilo, estou de boa. Mas a longo prazo é pior para a sua vida. Obedecer a Deus é o melhor para você, ainda que no momento não pareça. E terceiro, Deus é misericordioso, amoroso, compassivo para com todos, tanto com nós, com nossos corações duros, tanto quanto pessoas ímpias que nós julgamos merecer a morte. Você não é juiz. Você não é juiz. Você não é juiz. E o seu desejo deve ser o mesmo desejo de Deus, que todos sejam salvos. E diante da morte, nós temos sempre que lamentar. Claro que vamos pegar uma situação bem contextual, né? Se alguém vier, um assaltante vier roubar o Caleb, entrar na casa dele armado, correndo o risco de fazer alguma maldade, até mesmo de matar o Caleb e sua família, que está arrependido em nome de Jesus, isso. Se o Caleb, porventura, acabar escondido, nós estaremos felizes pela vida do Caleb, sem dúvida nenhuma. E o Caleb estava de boa com ele, né? O cara que foi caçado, o cara está errado. Mas aquele sentimento de felicidade, tá vendo quem mandou ser? Morreu. Não é certo. Esse tempo não é certo. A gente tem que lamentar, falar, Caleb está certo, está parado biblicamente, tá? Legítimo de defesa, não parado judicialmente também, está advogado ali para falar, outro advogado para falar também, judicialmente parado legítimo de defesa. Eu sei que depende de vários fatores, mas são brutas, vocês sabem que tá, não vai dar nada para ele. Mas que triste que esse cara não vive assim. E que triste que eu tive que matar ele, cara, como no seu caso, né? Que triste. E não seu pai, o justiceiro lá, em São Paulo, esquecendo de que ele estava passando, como é que é o termo? Do que matar? Passando a faca, eu fui todo mundo lá, estava e combatendo crime, estava é perigoso também. Então, qual o seu sentimento em relação às pessoas que não conhecem o Evangelho? Qual o seu sentimento a pessoas que contêm pessoas ímpias, pessoas más, pessoas que a sociedade trata elas com desdém e quer que elas morram? Deus não quer que elas morram, Deus quer que elas sejam salvas. Porque da mesma forma que Deus salva Jonas e os ninivitas, Deus salvou você e Deus pode salvá-los. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é compassivo. E nós estaremos estudando na escola bíblica, a partir de amanhã, a compaixão de Deus revelada aqui no livro de Jonas. Amém?